Quem nunca sofreu com procrastinação? Quem nunca se julgou que nunca consegue fazer nada, terminar nada, concluir nada, que deixa tudo para depois, que é preguiçoso, que não tem ânimo? Eu também já me senti assim e tudo começou a mudar quando eu parei de jogar a culpa só em mim e quando eu passei a ter uma visão mais ampla do que significa realmente procrastinação. Inclusive, quando eu estava aqui criando o roteiro desse vídeo, eu fiquei tentando me lembrar quando foi que eu tive essa virada de chave. E aí eu cheguei à conclusão que não teve assim uma virada de chave, não foi uma coisa, um livro, um vídeo, algo que me fez ter essa virada de chave. Realmente, essa minha visão sobre procrastinação, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então, de pouquinho em pouquinho, ao longo da vida, ao longo de experiências minhas, dos outros, vídeos, livros, eu fui enraizando isso dentro de mim e hoje isso realmente é muito forte. E aí eu quero aqui nesse vídeo transbordar isso pra você também. Meu nome é Camila, esse é o meu canal e aqui eu falo sobre vida. Então, geralmente ali o que eu tô vivendo ou o que eu já vivi, como eu superei. E eu trago aqui os meus pensamentos, as minhas experiências, como uma forma de abrir a mente, dar uma nova perspectiva. Então vamos lá, o tema hoje, como eu já falei, é procrastinação e eu quero deixar muito claro já no início do vídeo que eu não pretendo mudar a sua vida. Olha, assista esse vídeo, faça isso e sua vida vai mudar. Não. A minha intenção aqui é mostrar um caminho novo, uma forma diferente de enxergar a procrastinação e também uma forma diferente de vencê-la. Então a ideia principal aqui, a minha ideia principal é relacionar procrastinação com desorganização do nosso corpo, mente e espírito. Então, consequentemente, se o nosso corpo, mente e espírito estão alinhados, organizados, em equilíbrio, a procrastinação, ela simplesmente não vai existir, porque tudo vai fluir muito melhor. E isso é muito claro na minha vida. Eu vivo isso, né? Eu sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal, então, consequentemente, eu tenho altos e baixos na minha vida. E nos meus altos, quando eu estou me alimentando bem, quando eu estou dormindo bem, quando eu estou fazendo exercícios, quando eu não estou numa fase de transição de vida, assim, então eu não estou sob muito estresse, eu simplesmente sinto minha vida assim, fluindo, tirando planos do papel e, sabe, animado o dia todo, com vontade de fazer coisas o dia todo. Mas quando eu tô em fases não tão boas, em fases mais estressantes, mais ansiedade, se você tem acompanhado, principalmente no meu Instagram, vai ver que eu me mudei várias vezes, morei fora do Brasil por 2 anos, acabei de voltar para o Brasil, tem 4, 5 meses, estou grávida, tenho um filho, então assim, são várias coisas que podem influenciar no meu sono, na minha alimentação, na minha disposição em fazer as coisas. E aí, consequentemente, quando eu tô nessas fases mais, enfim, loucas, eu procrastino muito mais. Por quê? Porque eu tenho muito menos ânimo de fazer as coisas, o meu corpo tá mais cansado, a minha mente tá focada em outra coisa e até espiritualmente falando, sabe? Parece que o meu espírito não tá conseguindo ali o contato que eu preciso, eu não tô conseguindo ser cheio do Espírito Santo a ponto de conseguir superar isso. Mas é fase, preciso lembrar que vai passar e que eu quero passar da melhor forma possível. Então eu quero deixar bem claro que viver sempre bem, viver sempre pleno é uma ilusão, né? Não adianta a gente buscar isso porque a gente vai se frustrar. Mas o que a gente não deve deixar de buscar é viver da melhor forma possível. E nunca desistir pra sempre, tá? Porque eu tenho um lema que é assim, tá difícil, vai ali, dá uma choradinha, mas depois volta. Então vamos lá. Começar com o corpo. Gosto de começar com o corpo porque o corpo, eu imagino assim, como uma casa, né? Eu arquiteta, então eu imagino uma casa e aí existe a base da casa. Então eu creio que o corpo é a base da casa. Se a base não tá bem feita, não importa o que você coloque em cima, os melhores materiais, vai desmoronar. E aí eu quero trazer aqui os 3 pontos principais que fazem total diferença na minha vida e eu creio que na vida de outros seres humanos também, que é alimentação, exercício físico e sono. Então assim, alimentação, né? Deus fez nosso corpo para ele funcionar perfeitamente bem. E como é que o nosso corpo pode funcionar da melhor forma possível? Quando a gente ingere aquilo que vai nos fazer bem e não ingere aquilo que vai nos fazer mal. Bem didática, né? E água também, nosso corpo foi feito para beber muita água. Então eu não vou entrar em detalhe aqui de alimentação, mas eu creio que você está me assistindo sabe o que é uma alimentação saudável. Se você não sabe, procura um nutricionista para te dar esse norte e saiba que vai fazer total diferença você colocar dentro do seu corpo o que ele foi feito para receber.
E aí, a alimentação é assim, ó, 80% de tudo, 70% de tudo. Você tendo uma alimentação saudável, rica em nutrientes, bebendo bastante água, só isso já vai fazer você parar de procrastinar muito, porque você vai ter muito mais energia. E uma coisa assim interessante que talvez nem todo mundo saiba é que o nosso intestino, ele gasta muita energia para digerir os alimentos. Então, quando a gente está colocando só alimentos mais saudáveis, de fácil digestão, o nosso intestino não vai gastar tanta energia e, consequentemente, o nosso cérebro vai sobrar energia para o nosso cérebro. E o nosso cérebro com mais energia, o que acontece? A gente faz mais coisas, procrastina menos. Eu não sei aqui se você já fez jejum, tanto jejum espiritual quanto jejum intermitente, mas isso fica muito claro no jejum, porque quando passa ali aquela fase inicial ali, que você tá com fome, agoniada, quando passa, parece que toda a comida que tinha aqui já foi digerida, a cabeça faz assim, ó, buf. É muito boa essa sensação de você estar com o corpo mais limpo, sabe? O jejum traz isso. E aí, exercícios. O nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente precisa se movimentar o tempo todo. Então a gente senta, levanta, anda. O tempo inteiro a gente precisa estar se movimentando. E para isso a gente precisa de músculos, a gente precisa de mobilidade. E é isso que o exercício físico traz. Deixa o nosso corpo mais forte e com mais mobilidade para fazer o que a gente precisa fazer e o que? Procrastinar menos. Além de que exercício físico libera endorfina, e endorfina é aquele hormônio que dá prazer, que a gente fica alegre, fica feliz e fica com mais energia ainda para fazer mais coisas. E sono, né? A gente precisa dormir. Se não precisasse, a gente ficaria acordado 24 horas por dia, mas a gente precisa dormir. E se a gente precisa dormir, é ideal que a gente tenha um sono de qualidade. Então, assim, se a gente precisa comer, é ideal que a gente coma os melhores alimentos. E se a gente precisa dormir, é bom que a gente tenha o melhor sono possível. E sono, assim, quem é mãe vai entender como a nossa vida muda quando a gente não tá dormindo. Meu Deus, nos primeiros meses do meu filho, eu tenho um filho de 3 anos e meio, quase 4, eu me transformei em outra pessoa. Então a gente fica muito mais cansado. Eu sentia muito mais vontade de comer doce, comer besteira. Muito mais irritada. Então, se meu cérebro não estava sendo regenerado, é óbvio que eu não queria fazer coisas novas. E, consequentemente, o que eu fazia? O que eu precisava fazer? Procrastinava. E aí vamos agora para a segunda parte. Mente. É aqui na nossa cabeça que muita coisa acontece também. Então, isso aqui é um pouco clichê quando fala de procrastinação, mas eu acho que tem tudo a ver, que é o quê? Clareza do que você quer fazer, do que você quer conquistar, do que você quer realizar. Porque se a gente não sabe muito bem, não tem um plano definido, realmente a gente fica meio perdido. E ficando meio perdido, a gente acaba deixando os nossos planos pra lá, e isso é procrastinar. Então é realmente parar um pouquinho, colocar no papel. Eu gosto de escrever, porque você tira um pouco da cabeça e bota no papel. E aí tá, é isso aqui que eu quero fazer. E agora eu vou pensar na melhor forma de fazer isso aqui. Vou pesquisar, vou perguntar pra alguém que já realizou. E aí outra coisa é que a nossa mente, ela quer sempre poupar energia. Então, se eu penso, eu preciso arrumar a minha casa inteira hoje. E aí logo a gente pensa assim, nossa, vou ficar 3 dias fazendo isso. E aí começa a inventar desculpa pra não querer fazer. Mas se ao invés disso, você quebrar essa tarefa em pequenas tarefas, isso eu sou mestre, eu sempre falo no meu Instagram também, até pra fazer as unhas. Às vezes eu não tenho tempo de fazer a unha quando eu faço em casa, né? Às vezes eu não tenho tempo de fazer a unha de uma vez só. O que é que eu faço? Um dia eu tiro o esmalte, quando eu tenho um tempo eu serro, depois que eu tenho outro tempinho eu tiro a cutícula, depois eu pinto e assim eu consigo concluir. Porque se eu for esperar eu ter 2 horas livre para fazer a minha unha, eu não vou ter e acaba que eu não faço nunca. Então nessa questão da casa, ao invés de você pensar, vou arrumar a casa inteira, você quebra. Não, peraí, vou arrumar aqui agora só a sala. Porque a chance de você depois que arrumar a sala, isso acontece muito comigo também. Já arrumei a sala, vou arrumar logo a cozinha. E aí quando você vê, você arrumou realmente a casa inteira. É como se a gente estivesse se enganando, mas dá certo. E aí outra coisa que não é óbvia na procrastinação é organização. O ambiente limpo e organizado, ele traz mais clareza mental. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube só falando sobre isso, porque eu vivo isso, eu creio nisso e tem muitos estudos falando sobre isso. E é uma das formas de você, assim, destravar e executar aquilo que você quer executar. Então, vou dar um exemplo bem prático também. Tô pra gravar um vídeo e tô enrolando pra gravar um vídeo. E aí, como eu sei que isso influencia muito, o que é que eu faço? Vou organizar o meu entorno. Tenho filho, então minha casa tá aqui sempre cheia de brinquedos, cheia de carrinho, bagunçada.
E aí, quando eu vou organizando as coisas, gente, é uma coisa assim surreal. É que nem quando a gente entra num hotel, num quarto de hotel, que tá tudo limpo, organizado, dá aquela paz, né? A mesma coisa. Então, aqui em casa, quando eu paro e organizo tudo, parece que a minha mente faz ufa, fica mais em paz. E aí eu me sinto realmente motivada a gravar, a fazer o que precisa ser feito. Então, organize a sua casa, organize o seu ambiente, organize o seu escritório, a sua loja, a sua empresa, que você vai ver como você vai fluir nas suas tarefas e procrastinar muito menos. Outra coisa que tá só aqui na nossa cabeça que faz com que a gente procrastine é não se imaginar ser capaz de realizar algo. Então, quando eu quero realizar uma tarefa e eu já começo ela colocando na minha cabeça, nossa, vai ser muito difícil, eu não sou capaz, as chances de eu deixar pra lá, ou seja, procrastinação, enormes. Ao contrário de quando eu quero realizar uma tarefa, eu sei que ela é muito difícil, eu sei que eu nunca fiz, eu penso que vou tentar, vou dar o meu melhor, vou repetir se for preciso, mas eu não vou travar, eu preciso dar uma chance pra mim. Camila, eu penso assim, eu falo, não, peraí, deixa eu dar uma chance pra mim. E aí, nessas chances, quantas vezes eu já me surpreendi comigo mesma achando que não ia ficar bom, que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir, mas só em eu ter colocado na minha cabeça, não, eu vou tentar, vou conseguir, vou dar o meu melhor. E aí, fluiu muito melhor do que eu podia imaginar. Outra coisa que eu tenho me treinado muito a fazer, já tem um tempo, Deus tem falado muito sobre isso comigo. Quem me acompanha no Instagram também vai saber que eu já falei sobre isso. Se você não me segue, segue lá. É que a gente precisa se treinar a não fugir das coisas desconfortáveis. Porque a maioria das coisas da nossa vida que vão nos trazer resultado, elas são desconfortáveis. Pelo menos no início são desconfortáveis. E aí, se a gente busca estar sempre numa zona de conforto, não, aqui eu tô confortável, não, isso aqui vai ser difícil demais, isso aqui vai ser desconfortável, fazer uma dieta, fazer exercício, não, isso... A gente nunca vai realmente conquistar nada. E eu treinava CrossFit, né? Então a gente vivia muito isso no CrossFit, porque era muito desconfortável fazer os exercícios, mas no final, que a gente terminava, que via, caramba, eu consegui. Muitas vezes algo que achava impossível. Eu consegui. A sensação de realização é tão boa que te faz buscar novos desconfortos para você ter essa sensação boa no final de conseguir realizar alguma coisa. Então não fuja do desconforto. Quando você fizer o seu plano aí do que você quer realizar, né, algo que você está procrastinando há algum tempo, pensa, vai ser desconfortável e eu vou passar pelo desconforto, mas eu sei que lá na frente vai valer a pena. Então, enquanto você estiver ali todos os dias passando por algo desconfortável, foca nisso, vai valer a pena. Eu não vou ter medo do desconforto, eu vou enfrentar o desconforto e lá na frente vai ficar um pouquinho mais confortável. E aí, em terceiro e último lugar, mas não menos importante, está o nosso lado espiritual. E aqui eu quero dizer que procrastinação também pode ser batalha espiritual. Principalmente quando é algo que você vai realizar assim pro reino de Deus, ou algo muito grande, ou algo que é um propósito de Deus para você, vai ter batalha espiritual, vai ser mais difícil, vai ter mais barreiras e você vai procrastinar mais. Então, assim, medo, insegurança, falta de propósito, nada disso é o que Deus quer pra gente. Então, se a gente tá vivendo isso, espiritualmente falando, nós não estamos com o nosso espírito alinhado a ponto de vencer tudo isso. Então, para vencer isso, não tem segredo. É oração, é contato direto com o nosso Criador. É todos os dias entregar o nosso trabalho, entregar o nosso propósito, entregar aquilo que a gente precisa fazer a Deus e deixar Deus agir. Então, o nosso espírito, ele precisa estar todos os dias ligado à fonte, à nossa fonte de força, que é Deus. E aí, aquela força que vem de Deus é aquela força que a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa e vencer qualquer procrastinação. Então, um exemplo meu sobre isso é que eu era arquiteta antes de ser mãe. E aí, depois que meu filho nasceu, Deus começou a falar muito comigo sobre essa minha nova fase de vida. E o que Ele quis pra mim, no momento, e até hoje, é que eu me dedicasse 100% à minha casa, à minha família, ao meu filho, né, e agora aos meus filhos. Então, até eu entender o propósito disso, o propósito espiritual disso, eu procrastinei muito, eu relutei muito em fazer as coisas que eu precisava fazer. E aqui eu tô falando de coisas básicas de maternidade, de casa, cuidados de casa mesmo, fazer comida, essas coisas. Então eu procrastinei muito, fui deixando muito pra depois, sabe? Fui empurrando muito com a barriga porque eu não enxergava um propósito espiritual nisso. Eu simplesmente não queria fazer, eu queria ser arquiteta e mãe, eu queria continuar sendo arquiteta, mas não conseguia. E aí também não conseguia fazer o que precisava ser feito, que eram as coisas dentro de casa, até eu entender esse propósito espiritual. E aí com isso eu consegui fluir.
E só mais uma coisa antes da gente encerrar, eu queria falar sobre as distrações. Hoje em dia a gente tem muitas distrações, né? Aqui eu vou falar só uma, que é o celular, que são as redes sociais. Então, a gente só tem ideia do quanto isso nos impede de fazer o que a gente precisa fazer quando a gente fica sem. Então, eu já tive vários períodos de ficar totalmente sem redes sociais. O maior período foram 5 meses, que foi do final do ano passado, final de 2024, até agora, 2025. E como eu tinha tempo para fazer as coisas, como me sobrou tempo. Então, assim, como o celular realmente rouba nosso tempo e nos impede de fazer o que a gente precisa fazer. Então, a gente acha que, não, tô procrastinando, sou um procrastinador, mas não, às vezes você só tá distraído com Instagram, série. Então, resumão. Nem sempre vamos estar no nosso auge, corpo, mente e espírito lá bombando. Tem dias que a gente vai cair mesmo, vai estar mais fraco, que o nosso corpo vai estar fraco, a nossa mente vai estar perturbada, o nosso espírito não vai estar conseguindo fluir. E ok, o importante é lembrar que isso existe, vou passar por essa fase, Deus tem um propósito para mim em relação a essa fase, mas eu também não vou desistir. Não adianta ficar querendo perfeição, mas é preciso também ter uma constância. Então, assim, se eu sei que isso vai fazer diferença pra mim, por mais que hoje eu não consegui me alimentar bem, mas amanhã eu vou tentar de novo, vou tentar fazer algum exercício de novo, vou tentar essa conexão diária com Deus de novo. E lembrar que quando você cuida dessas 3 áreas, a procrastinação vai perder a força. Não porque você vai virar um robô disciplinado, mas porque você aprendeu a viver alinhado. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, comenta aqui e me fala o que você acha. Se você acha que o que eu falei aqui pode ajudar outra pessoa, compartilha também com outra pessoa, para que a gente possa viver num mundo melhor, que flui melhor, com pessoas felizes e realizadas.